aqui disponível no horário da aula para eventuais dúvidas. Amanhã a mesma coisa, né? No horário da aula estarei disponível para vocês, para as dúvidas. Mas vocês não precisam, enfim, se não tiver dúvida, quiser trabalhar offline, fiquem à vontade, tá? Não vou cobrar isso, presença sobre isso de ninguém, tá? Então, vamos fazer o primeiro exercício para a gente dar um. Professor, acho que não foi isso aí, não. A que está disponível para vocês lá nos arquivos? É outro. É outro? Deixa eu abrir. Então, peraí. É que eu tô com um monte de arquivo aberto aqui, peraí. Revisão 3 de junho. Esse aqui. Tá, esse aqui, né, que tá lá. Ainda não é esse. Mecânica Clássica, revisão 3, não é esse? Uai. Não, ele não tá como exercício, ele tá só nos arquivos, Igor. Deixa eu ver o que aconteceu lá. Era o que vencia ontem, professor? Não, o que vencia ontem é outro. Eu coloquei esse daqui pra gente fechar o assunto, Ah, tá. tá? O que vencia ontem a gente pode resolver também, não tem nenhum. A gente resolve na sequência, tá? Esse aqui é outro, tá? Só para dar uma fechada no assunto, esse aqui. Então, olha só. Primeiro desses aqui, depois a gente resolve o outro. Ele trata do seguinte. Deixa eu jogar o exercício para cá, que aí fica mais fácil para a gente trabalhar. Não fica com duas telas, tá? Então, olha só. Esse exercício fala de uma partícula que ela é de dimensões expressíveis, tá? Que ela tem a massa de 10 gramas, tá? Então, massa da partícula 10 gramas, ou seja, 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas, né? A gente já pode sempre aconselhável passando para quilograma, ou seja, um objeto com uma massa de 10 elevado a menos 2 quilograma. Ele é lançado para cima com uma velocidade de 30 metros por segundo. Está lá no anunciado também. Tá? E partiu de uma altura de 2 metros em relação ao solo. Tá? Então, a altura inicial, 2 metros. Calcule a energia potencial gravitacional da partícula quando a altura máxima for alcançada pelo objeto em relação ao solo, sabendo que o atrito vai representar uma perda de 10% da energia. Então, vou colocar aqui atrito menos 10%. Então, olha só. Agora a gente tem que pensar nessas situações em termos de energia, tá? Que é uma coisa bem mais prática e bem mais interessante do ponto de vista de raciocínio. Então, esse objeto vai sair daqui com 30 metros por segundo e vai subir até parar a uma certa altura, que a gente não sabe quanto é. O que nós sabemos? Que a energia mecânica de um objeto ela é a soma das energias cinética e potencial, nesse caso, potencial gravitacional. Tá? O que nós sabemos, então, do lançamento? Qual vai ser a energia desse objeto no lançamento? No lançamento,
energia inicial, ele vai ser 1/2 da massa do objeto, 10 elevado a menos 2, vezes velocidade de lançamento ao quadrado. Ele não está no solo, ele está a uma certa altura. Então ele tem energia potencial gravitacional também. Então, massa 10 a menos 2, gravidade 10, e a altura inicial do objeto está lá, 2 metros. Tá? Então, nós sabemos que esse objeto foi lançado com uma energia de 1/2, 10 a menos 2, 30 ao quadrado é o mesmo que 900, ou 9 vezes 10 ao quadrado, né? Mas aqui, 10 a menos 2 vezes 10 fica 10 a menos 1 vezes 2. Vamos ainda simplificar mais isso aqui, ó. 2 dividindo 9 dá 4,5. 10 a menos 2 com 10 ao quadrado dá 1, tá? Mais 2 vezes 10 a menos 2, que é 0,02, tá? Então, o objeto foi lançado com uma energia de 4,52 joules. Tá? Tudo bem até aí? Alguém com dificuldade? Todos conseguindo acompanhar? Tudo certo, professor. Tá? Quando o objeto chegar lá em cima, a velocidade dele vai ser 0. Tá? Então, quando o objeto estiver lá no alto, onde ele vai parar, ele vai chegar numa situação em que a energia dele vai ser igual à energia potencial gravitacional, massa, gravidade vezes a altura. Por quê? A velocidade dele vai ser 0. Só que tem um detalhe. Ele disse que devido ao atrito ele vai perder 10% da energia aqui na subida. Ele está perguntando a altura? Não, não está. Ele está perguntando só qual é a energia potencial gravitacional final. Então aqui a resposta é bem simples. Ó. A energia final ela é toda, né, gravitacional final, ele não tem velocidade, e ela é igual a 90% da energia inicial, porque 10% vai ser perdido. Ou seja, ela é igual a 0,9 vezes 4,52, tá? O que vai dar, então, deixa eu rodar a manivela aqui. Tá aproximadamente 4,07 joules. Tá? Ah, eu poderia ter perguntado a altura final do objeto? Poderia, seria super simples também, ó. Se a energia final é igual a massa, gravidade vezes a altura final, então essa altura final, a gente sabe que a energia é 4,07, a massa é 10 a menos 2, a gravidade é 10 e a altura final eu posso calcular agora, tá? Isso aqui vai dar, então, a altura final vai ser igual a 4,07 dividido por 10 a menos 1, ou seja, o objeto vai chegar a 40,7 metros de altura, né? Vai subir 38,7 metros, né? Já que ele foi lançado de 2 metros, tá? Então, não foi solicitado a altura, foi solicitado só no exercício, está pedido só a energia final, potencial gravitacional final. Então, você poderia ter parado com o exercício aqui no 4,07, tá? Dúvidas? Comentários? Zé Luiz quer perguntar alguma coisa? Se manifestou aí. Tudo bem, professor? É que eu... Só respirou, né? Respirou, ele já entrega. Vamos fazer o segundo exercício dessa bateria, então.
e depois eu faço o que tinha de entrega para hoje, né? Acabei invertendo a ordem, tá? O segundo exercício dessa lista, ele é um exercício clássico, né? De objeto de lançamento em rampa, tá? É um exercício que merece aí uma certa dose de atenção. Deixa eu puxar a figura que fica melhor para a gente visualizar. E deixa eu trazer a figura, que é super importante nesse caso para a gente conseguir visualizar o movimento. Ok. Então, olha só, o exercício diz que um objeto ele é colocado aqui em cima, ele fica parado aqui em cima, e aí quando eu solto o objeto, o que que vai acontecer? Ele vai descer perdendo altura e ganhando velocidade, e quando chegar aqui embaixo, ele vai continuar se locomovendo, mas ele vai parar devido à ação da força de atrito, tá? Por uma questão de simplicidade, para não tornar o exercício muito complicado, a gente vai desprezar o atrito na descida, tá? E aí ele faz duas perguntas. Qual vai ser a velocidade do objeto aqui e quanto que ele vai se arrastar? Então, para entender esse movimento melhor, eu vou chamar aqui o ponto de partida dele de ponto A, que é quando ele é abandonado. Quando ele chega aqui, eu vou chamar isso de ponto B. E quando ele para de se locomover, eu vou chamar de C, tá? Em termos energéticos, o que que acontece? Como eu estou desprezando o atrito, tá? Deixa eu escrever aqui para ficar mais claro. Então, se a gente despreza, então desprezando o atrito na descida, o que que acontece? Eu não tenho variação de energia. A energia em A é igual à energia no ponto B. Porém, a energia no ponto A, como ele está parado, ela é potencial gravitacional apenas. A velocidade dele em A é zero. Ao contrário, no ponto B, né, ele chegou na altura zero, a energia dele é cinética, tá? Ele troca, né? Ele transforma ao longo do processo de descida, sob a ação da força-peso, né? Trabalho realizado pela força-peso, ele vai fazer com que toda a energia potencial gravitacional que o objeto tinha lá no início, ela seja transformada em cinética de movimento. E a pergunta, letra A, é qual é essa velocidade? Então, se essas energias são iguais, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Qual foi a energia do objeto lá no ponto A? Massa do objeto, está lá no enunciado, 10 quilogramas. Gravidade, a gente vem trabalhando com 10. De que altura ele foi lançado, está aqui no enunciado também. Ó, os dados estão aqui, tá? Então ele foi lançado de uma altura de 20 metros, tá? Ou seja, esse objeto foi lançado com 2.000 joules de energia, ou fica mais fácil trabalhar com a potência de 10, né? 2 vezes 10 a terceira joules, tá? E ele chegou aqui embaixo com 2.000 joules também. Só que esses 2.000 joules na forma de energia cinética. Ou seja, 1/2 da massa do objeto, 10 vezes velocidade em b ao quadrado. E essas duas coisas são iguais, já que não teve perda de energia. Então, 10 dividido por 2, 5, né? 5 vezes VB ao quadrado é igual a 2 vezes 10 elevado à terceira. E aí,
nós temos então que a velocidade em B é igual a 2/5 vezes 10 ao cubo, raiz quadrada, ou seja, 2.000 dividido por 5, raiz disso, tá? Então, rodando a manivela. Isso dá uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Vai ser a velocidade que o objeto vai ter quando chegar aqui na base do sistema de rampa aí que a gente usou para dar velocidade ao objeto. Então, letra A está resolvido. 20 metros por segundo. Agora vem a parte que pode ser que gere um pouquinho mais de dúvidas, tá? Vamos olhar ela com um pouco mais de cuidado, então. O objeto chegou aqui com uma certa velocidade, VB, que a gente já sabe quanto é, e vai até VC, que é zero, vai parar, né? Então ele vai perder, vai dissipar essa energia cinética que ele tem devido à ação da força de atrito. O que vai acontecer aqui? Professor, Oi! aí a raiz quadrada 2/5 vezes 10 ao cubo dá 400, né? Isso, aí a raiz disso, Dá 20 metros. Ah, tá. 20 metros, porque a raiz disso tudo. Então você tem aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, VB é 2.000 dividido por 5, né? Que dá, então, como você mesmo observou, 400. Mas é a raiz disso. Aí dá o 20 metros por segundo. Ah, ok. Porque na energia, a velocidade é ao quadrado, tá? Beleza? Então, olha só. O objeto, nesse processo aqui, onde ele está deslizando, o que que acontece? A Terra puxa ele para baixo o tempo inteiro, tá? A gente está pressupondo que a base suporta a carga e empurra ele para cima, força normal. E aí, o atrito é a única força que realiza trabalho porque ele se opõe ao movimento. Então, o que nós vamos usar aqui para calcular essa distância é saber que o atrito devido à força de atrito, ele vai dissipar toda essa energia que ele tem aqui. Então, ó, o objeto tem energia. Deixa eu trocar a cor aqui. Qual é a energia do objeto em B? É uma energia cinética, né? 1/2 de mVb quadrado, e o total dela é de 2.000 joules. Tá? E qual é a energia do objeto em C? Ela vai a zero, né? Porque o objeto vai ficar parado na base. E nós sabemos que o trabalho realizado entre B e C é igual à variação da energia cinética do objeto, ou seja, EC menos EB. Quem é esse trabalho de B para C? O trabalho de B para C é a força que realiza o trabalho, força de atrito, vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A força de atrito aponta da direita para a esquerda. E o deslocamento do objeto vai ser de B para C. Então, a gente tem 180 graus, tá? Então, aqui vai ficar φ de cosseno de 180, que é menos 1. Quem é a força de atrito? A força de atrito, ela é, nesse caso, igual ao peso do objeto, né? Vezes o coeficiente de atrito. Então, μ, massa, gravidade, menos 1, tá? Quem é o μ? O μ está lá no enunciado, 0,2. Então, menos 0,2. A massa do objeto também está lá no enunciado, 10 kg. E a gravidade, 10 também. Tá?
Então, aqui nós vamos ter que o trabalho de B para C é igual a menos vezes D, né? Vezes D, claro. Não esqueça vezes D, tá? Esse D aqui. Então, isso aqui vai ser igual a menos 20 vezes a distância percorrida, tá? E com isso a gente matou a charada, ó. Por quê? Nós sabemos que o trabalho de B para C é igual à variação da energia cinética. Nós sabemos agora que o trabalho de B para C é menos 20 vezes essa distância. Energia em C, a gente sabe que é zero, que o objeto vai parar. E energia em B é 2.000 joules, 2 vezes 10 a terceira joules, tá? Então, o que nós temos é que menos 20 vezes D é igual a menos 2 vezes 10 a terceira. Ou seja, a distância vai ser igual a 2.000, né, 2 vezes 10 a terceira, dividido por 20, 100 metros, tá? Então, esse objeto que foi abandonado de Bom dia, 20 mano. metros de altura, ele vai descer a rampa e depois vai se arrastar por 100 metros até parar, tá ok? Vou salvar isso aqui para vocês e daqui a pouquinho já coloco lá na nossa equipe, tá? Pessoal, alguma dúvida? Até agora? Valmir, tudo bem? Oi, professor, a minha tela travou. Travou? Eu vou jogar os arquivos lá para a equipe, então, para você dar uma olhada e ver se fica com alguma dúvida. Eu estou gravando também, tá? Tá legal, obrigado. Né, professor? Oi? Levanta um pouquinho essa tela para mim, fazendo favor. Ah, tá. Isso? Isso, obrigado. Ficou faltando carregar aqui um arquivo, que é a própria lista, tá? Então já está tudo aqui na área trabalho e energia, tá? Ficou faltando resolver a lista que tinha que entregar hoje, né? Vamos para ela então. Assim que vocês disserem que tá ok, a gente vai para essa lista. Né, professor? O Corinthians jogou. Então, pois Ó, é, eu tô achando que foi isso, porque ele tá tão quieto. Jogou, mas só que empatou 0-0. Foi? Ah, então é por isso que o Daniel tá quieto assim. Tá meio desanimado, frio. Daniel anima, Daniel. Vai ter show do Chitãozinho e Chororó lá no estádio. Vamos botar uma festa agora Itaquerão. Vamos botar uma festa caipira lá no Itaquerão para ver se sobe o negócio lá do salário do pessoal, que não tá muito bom.
Ele finge que não é com ele, olha só. Zé Luiz, podemos? Para mim, tudo bem, professor. Mais alguém ainda copiando coisa ou revendo exercício ou a gente pode ir para outra lista? Pode ir para outra lista, professor. Então vamos lá. Limpando a tela. Seguinte, a outra lista agora ficou mamão com açúcar também, né? Eu acho, eu espero. Vocês tinham aqui tá, os dois objetos interligados pelo cabo inextensível, 90 quilogramas em cima, 400 quilogramas embaixo e 4 metros de deslocamento aqui. E também, por consequência, né, 4 metros de deslocamento aqui embaixo também, tá? Deixa eu ver se eu consigo copiar a figura. Vou lá, para a gente conseguir fazer o exercício olhando para a figura, que é sempre mais fácil, né? Ele me deixa eu copiar a figura, mas não aumentar. Esse cara é complicado, viu? Ixi, mas assim vai ficar ruim pra caramba de ver. Deixa eu tentar de outro jeito, vai. Agora veio. Ok. Então, olha só. Nós temos aqui as massas já fornecidas. O M1, como eu disse antes, de 90 kg, é a massa que está apoiada em cima da bancada. O M2 bem mais pesado, né? Uma massa muito maior. O M2 tem 400 kg. E a distância que existe entre o ponto em que o objeto é solto e a base é de 4 metros, tá? Sendo que aqui ele está sujeito à força de atrito. Ok? Como nós já fizemos N vezes, né, esses objetos estão sujeitos às seguintes forças: peso, P1, a base resiste e mantém ele apoiado, ele é puxado para lá pela tensão T1 e a força de atrito se opõe a esse movimento. Do outro lado, o objeto é puxado para baixo pela Terra, força P2, e não cai com o movimento em queda livre, porque tem a tensão T2 aqui, que reduz aí a aceleração do movimento, tá? Deslocamento dos dois 4 metros. Então, o que é que vai acontecer nesse processo de descida? Nós vamos ter que o trabalho realizado no sistema, do ponto inicial até o ponto final, é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá? Dos dois, né, do sistema como um todo. Ou nós poderíamos pensar só em trabalhar com a massa 2 unicamente. Tanto faz, ele pede calcule a velocidade de M2 imediatamente antes de atingir o solo.
Esse exercício tem várias alternativas possíveis, tá? A mais simples dela, a gente poderia trabalhar também com a energia potencial gravitacional, seria uma saída interessante também, tá? Já que a energia potencial gravitacional, a variação dela, mas aí a gente teria a velocidade dos dois também. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular o trabalho realizado de um ponto para o outro, tá? Então, nós já fizemos isso, na verdade, né? Nós sabemos que quem realiza o trabalho são as forças T, Fat e peso, nesse caso, né? Então, vamos calcular o trabalho realizado sobre o objeto 1, tá? Força normal e peso não realizam trabalho porque formam 90 graus com deslocamento. A força T1, T nesse caso, subtraída da força de atrito, Mi força normal, Mi M1G, porque o menos por conta do cosseno, né, de 180 graus, vezes a distância. Esse é o trabalho realizado sobre o objeto 1. Trabalho realizado sobre o objeto 2, nós temos aqui P2, M2 vezes gravidade, que aponta na mesma direção e sentido do movimento, e o trabalho T, a tensão T, que realiza um trabalho oposto vezes D, os D são iguais a 4 metros. Tá? Então, trabalho realizado sobre o objeto 1 e trabalho realizado sobre o objeto 2. Tá? Dá para calcular o trabalho realizado sobre o 1 e sobre o 2? Não, não dá porque a gente não sabe quanto é a tensão. O restante todo a gente tem. Então, perdão. O que que nos falta? A gente sabe qual é a velocidade final de 1 e de 2? Também não, né? A gente sabe que a energia final do objeto 2 vai ser 1/2 da massa vezes V2, desculpa, fazer 1 e 2. Energia final do objeto 1 vai ser igual a 1/2 da massa do objeto 1 vezes a energia cinética final dele. A energia final do objeto 2, por sua vez, 1/2 de M2 V2 final ao quadrado. Então, a gente fica com problema, né, nas duas situações de ter duas incógnitas e duas velocidades, duas incógnitas e desculpa, a gente tem mais incógnitas do que equações, porque a gente não sabe quem é V1 e V2 e a gente não sabe quem são as tensões, tá? Então, o que que falta aqui? A gente precisa calcular essa tensão. Tá? Como é que a gente pode fazer para calcular essa tensão? Simples, a gente pode usar a segunda lei de Newton para calcular o quê? A aceleração do sistema, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai partir do pressuposto, né, de que isso aqui é força resultante, 1, isso aqui é força resultante 2, e isso é igual a massa vezes aceleração. Então a gente cai aqui naquela situação que a gente já resolveu antes, em que nós temos que tensão menos μ M1G é igual a M1A. E M2G menos tensão, força resultante, é igual a M2A. E aí sim, nós temos tensão e aceleração, então duas equações, duas incógnitas, que a gente consegue resolver. Vamos calcular a aceleração.
somando as duas equações. Então, vai ficar T menos mi M1G mais M2G menos T igual aí a M1A mais M2A. T vai embora com T. O que fica aqui é M2G menos mi M1G igual a M1 mais M2 aceleração. E aí a gente pode calcular a aceleração e depois calcular a tensão, tá? Então, substituindo os valores, né, rodando a manivela, o M2 é 400 kg, gravidade 10, menos o coeficiente de atrito é 0,4, o M1 é de 90 kg, gravidade 10. Estou só substituindo os valores aqui. Então, aí aqui, 400 mais 90 vezes a aceleração. Então, nós temos que 4.000, né, 400 vezes 10, menos 360 é igual a 490A. Logo, a aceleração do sistema vai ser 4.000 menos 360 dividido por 490. Então, a gente tem uma aceleração de 7,43 metros por segundo ao quadrado. Tendo a aceleração, nós temos a tensão, tá? Ou calculado por aqui, ou calculado por aqui, tanto faz. Vou escolher a segunda. Então, ó, volto nessa equação e tenho que M2 é de 400 kg, gravidade 10, a tensão que eu quero calcular, 400 vezes 7,43. Com isso, a gente tem o resultado para tensão, né? Então, a tensão passa mudando do lado aqui. Tensão vai ser igual a 4.000 menos 400 vezes 7,43. Temos, então, uma tensão de 4.000, menos 400 vezes 7,43, tá? 1.028 newtons é o resultado para tensão no cabo. E aí, com essa tensão, a gente pode calcular a velocidade. Por quê? Vamos usar o seguinte, ó. Trabalho realizado sobre o objeto 2 é igual a energia de 2 final menos a energia de 2 inicial, cinética, tá? Vou colocar o K, fica melhor. K para energia cinética, fica menos carregado, tá? Então, energia cinética final menos energia cinética inicial da partícula 2. Então, o trabalho realizado sobre 2 está aqui. Massa 2, gravidade menos tensão vezes distância. Nós temos e temos. Energia cinética final, 1/2 da massa 2 vezes a velocidade final dele ao quadrado, menos energia cinética inicial, que é 0, porque ele estava parado. Ele estava só suspenso ali em cima. Então, temos todos os valores menos a velocidade final do 2, que é a nossa incógnita. Então, vamos substituir aí os valores numéricos para a gente poder fazer o cálculo. M2, 400,
Tá, então, M2, 400 quilogramas, gravidade 10, tensão a gente calculou 1028, distância 4 metros, igual 1/2 de 400 V2 final ao quadrado. Tá? Então agora é só rodar a manivela, que vai ficar 200. Então a velocidade final da partícula 2 vai ser igual a 4.000 menos 1028, tudo isso vezes 4, tudo isso dividido por 200 e uma raizona quadrada sobre tudo isso aqui. Tá? Então vamos rodar a manivela mais uma vez. Raiz de 4.000 menos 1028 dividido por 50, né? Fechou. Tá, então o objeto vai chegar a uma velocidade final de 7,71 metros por segundo. Tá? Então seria aí o resultado final desse exercício. Um exercício mais complicado que o anterior, né? E que o das listas que a gente já fez. Um pouquinho mais elaborado, mas bem mais realista também, tá? Então tá aí o exercício número 1 da lista. Conseguiram chegar? Professor, eu não tinha. Errei também. Eu não tinha calculado a tensão, professor. Tá. Sem a tensão fica complicado chegar lá, porque você vai ter que calcular a velocidade final dos dois. Eu achei o trabalho da massa 1, trabalho de 2, fiz o trabalho total. Tá. Daí essa parte que eu não tinha entendido, que eu coloquei como M2, trabalho que é igual a variação de energia, eu coloquei como a energia inicial de M2, 0, porque cinético estaria parado, né? Energia cinética de M2 dos dois inicial é 0. Eles Então, estão daí eu peguei parados. o trabalho total, eu coloquei ele como a energia, a variação. Da energia cinética, mas aí dos dois. É isso que você precisa tomar cuidado, ó. Esse caminho Eu que coloquei você. ele como variação, Esse caminho. trabalho total. Deixa eu fazer ele numa outra cor aqui. Fiz azul. Eu vou fazer em roxo, tá? Aqui do lado. Também é um caminho possível, tá? Você faria assim, ó, o trabalho total, que é igual ao trabalho de 1 mais o trabalho de 2, e aí você não precisa calcular a tensão, né? Foi isso que você fez, correto? Isso, Então você professor. ficaria com T menos Mi M2G mais M2G menos T, tudo isso vezes a distância. Então o trabalho total vai ficar M2, posso até colocar em evidência aqui, M2G, que multiplica 1 menos Mi. Opa! I, por enquanto, né? Vezes a distância. E a gente pode calcular o trabalho total. 400. Tem alguma coisa errada. Aqui é M1. Tem que ter as duas massas. Então, apaga, apaga, apaga. Fiz besteira. Tá? Então, ele vai ficar assim. O trabalho total vai ficar M2G. Opa! M2G menos Mi M1G, tudo isso vezes a distância D. Tá? Agora sim a gente pode fazer o cálculo. Então, M2, 400 vezes 10 menos 0,4 vezes 90 quilogramas vezes 10, tudo isso vezes a distância de 4 metros.
Então, W total, 4.000 menos 360 vezes 4. Ou seja, 3.640 vezes 4, né? 4.000 menos 360 vezes 4. Aí dá 14.560. Você chegou nisso? Eu achei 14.504. Ah, por quê? O que você fez diferente? M2... Eu achei aquele modo simplificado que o senhor tinha falado, professor. Eu achei o trabalho usando a aceleração que eu encontrei no sistema. Ah, tá. Tá, dá uma diferencinha mesmo. Tudo bem. Fechou. Aí, qual foi o pulo do gato que você bobeou? A energia, isso aqui é igual a variação da energia cinética total, tá? Então, a Isso. energia cinética final total, ela vai ser 1 meio de M1 V1 ao quadrado mais 1 meio de M2 V2 ao quadrado. Como as acelerações são iguais, só que um está descendo e o outro está sendo arrastado, as velocidades finais também vão ser. Tudo bem? Sim. Então, aqui, a energia cinética final, ela vai ser 1 meio de M1 mais 1 meio de M2, as duas somadas, vezes a velocidade final de 1 ou de 2 ao quadrado. Tá? Com isso, nós vamos ter que a energia final, né, cinética final, total, ela vai ser 1 meio, aí aqui vem 400 mais 90, vezes a velocidade final de cada um deles ao quadrado. 490 sobre 2 dá 245 V final ao quadrado. E aí sim, a gente vai poder igualar trabalho total com variação de energia cinética total. O trabalho total deu 14.560. Tá? A energia cinética final deu 245 V final ao quadrado. E a inicial é zero porque os dois estavam parados. Então, V final, raiz de 14.560 dividido por 245. Vamos rodar a manivela aqui e ver quanto que isso vai dar. O resultado deve ser igual. Não faz sentido ser diferente, a menos que eu tenha errado em algum ponto. Tá 7,7. 7,71, né? 708, tá? Então também poderia. Acho até que é um caminho mais curto, viu? Eu errei aí, professor. Você errou o quê? Eu considerei o trabalho total como a energia final. Sim, mas você teria que somar as duas, né? Você pegou de uma só, foi isso? Então, é isso. Eu peguei o trabalho total e falei assim, o trabalho total foi 14.504. Daí, Tá. daí eu considerei ele como energia final. Daí eu falei, a energia inicial é zero, então vai ficar esse mesmo valor. Eu errei aí. Ah, tá. Tá, Uma entendi. variação. Mas aqui seria, em princípio, um caminho mais... Eu não sei se mais curto, mas mais linear, né? Porque o interessante desse caminho é que a gente não precisou usar a lei de Newton. Daí o professor, a B lá, eu coloquei V ao quadrado final é igual à velocidade inicial elevado ao quadrado, menos 2G, entre parênteses, Y menos Y0. Os O 4 inicial menos o metros. final. É,
Daí eu achei raiz de 80, deu 8,94 metros por segundo. Mas você usou G no lugar de A? Usei G. Esse é o problema, ele não cai com G, ele Ter cai colocado com... aceleração, né? Se você tivesse colocado 7,43, 7,4, aí sim. Você fez Tá como bom. se ele tivesse em queda livre, Isso. tá? Que é uma opção que eu poderia ter feito a partir daqui, ó. Eu poderia ter feito... Deixa eu não bagunçar tanto isso aqui, tá? Isso aqui seria a solução 1. Essa aqui seria a solução 2. E agora eu vou colocar aqui em verde uma solução 3. Tá? A solução 3 seria então usar o seguinte, ó, tendo aqui a aceleração, você pode fazer o seguinte, ó, V2 final ao quadrado é igual a V2 inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração, y final menos y inicial. Tá? Então, o V2 final ao quadrado é igual a zero ao quadrado, porque ele estava parado, menos aqui, ó, é que você não podia ter dado essa bobeada, tá vendo? Esse cara daqui não é o G, ele é o A, Eu coloquei o G. tá? Vou colocar até em vermelho aqui para chamar a atenção. Você pega lá a equação e cai no... Então, aqui é 2 vezes 7,43 vezes... Aqui vai ser 0 menos 4. Ele chega na altura zero, ele partiu de 4 metros de altura. Então, nessa terceira solução, o V final ele é igual a raiz de 2 vezes 7,43 vezes 4, vezes, e raiz disso tudo. E aí sim, você vai ter então a raiz de 8 vezes 7,43. E aí chega no mesmo resultado, 7,71. Também é um caminho possível. Né? Só que aqui, qual é a diferença entre eles? Na solução 1 e 3, a gente está usando dinâmica. Aliás, na primeira a gente está usando lei de Newton mais energia. E na terceira solução a gente nem está usando diretamente as equações de energia. A gente está usando só a cinemática e dinâmica. E nessa solução 2 aqui, a gente só usou energia. Né? Fica uma solução, eu acho que mais linear, né? Deixa eu colocar aqui com outro nome. Esse foi o 1, né? Lista exercício 1. Tá. Mas ficou claro agora as soluções Sim, possíveis? Tranquilo? Tá. Mais alguém com dúvida? Posso apagar aqui, gente? Zé Luiz, posso apagar? Zé Luiz foi dormir, me abandonou. Professor, só dá um tempinho que eu tô acabando com o pé, tá? Tá bom. Assim que você acabar, você me avisa para eu seguir. Finalmente chegou meu dia, Zé. Hoje eu posso tomar vacina. Oh, que maravilha, professor. Já soube que tá na fila dos infernos. Saí da aula e vou pra fila. Dos infernos. Ei, professor, Oi. sábado agora eu vou tomar a terceira dose. Terceira? Eu vou tomar um pouco de Skol sábado. Ah! Mas não pode beber entre uma dose e outra? Não, tem que esperar 48 horas, mas como eu tomei já faz quase um mês, eu já estou imunizado. Ah, tá. Já tá imunizado, beleza.
Nossa, deu até uma dor no coração aqui agora. Você falou, fiquei pensando, nossa, será que eu não posso beber? E como tá acabando as aulas, porque ontem até minha esposa falou assim, a gente podia tomar uma cervejinha, né, amor? Eu falei, não, tem muita coisa pra fazer. Deixa pra semana que vem. Ai, ai. Esse fim de aula tá. Nossa, eu na reunião que eu me dei conta desse negócio, que o semestre acaba depois, mas o fim da aula acaba antes. Eu, professor, por exemplo, ontem, sábado, né? Nós tivemos lá a Escola Inovadores. Eu já fiquei com o computador ligado, comecei a fazer as coisas, fui desligar o computador, era 10 horas da noite. É, é isso mesmo, viu? Então, Tá. eu falei, nem pensar em cerveja, não. Se bebe muito, vai querer beber outra e O deixa na hora que problema não é tiver beber tranquilo. uma, né? O problema é ficar na uma, né? É, o problema é a saideira, né? Não, vamos mais uma. Nossa, é igual aquela história, né? Não, vamos tomar só uma tacinha de vinho. Aí você abre a garrafa. Quando você vê, foi a garrafa toda, né? E é uma delícia. Ô, A minha esposa falou assim, vinho, ela gosta de vinho, minha esposa. eu gosto de vinho também. Eu já tentei várias vezes beber uma taça de vinho. Acho que nunca consegui. Só que se colocar aquela taçona bem grande para Ah, colocar. só Uma tulipa, né? uma tulipa de vinho, mas aí não vale, não conta. Perde o charme também. É, mas Professor, olha. Ui. eu fui numa vez numa festa do chopp lá em Blumenau, lá a gente toma chopp por metro. Uma Ah, e tulipa. tem um negócio lá que não pode babar, né? Que tem um. Não, não tem que tomar direto. E é mais ou menos que é compridão, tem 1 metro mais que a tulipa lá. E é chopp parte de dedéu, viu? Pra não dizer outra coisa, né? É. Tá gravando, né? Tá gravando, não pode falar. Professor, Mas o difícil é ficar. Vou tomar só uma taça, é difícil. Diga, Zé. o Hermes, O Emerson. essa energia final que o senhor achou é o 245? Energia cinética final é 245 vezes a velocidade final ao quadrado. Ah, tá bom. Tá? Porque Beleza. o que aconteceu aqui? Você tem. Ué, cadê a caneta? Você tem, olha só, que a energia cinética final ela é a soma das duas energias cinéticas, né? Sim. As velocidades finais são iguais, por quê? Porque os dois objetos tiveram a mesma aceleração e partiram da mesma velocidade inicial, que é zero. Então, apesar de um ter a velocidade horizontal e o outro ter a velocidade vertical, os módulos vão ser iguais. Por isso que eu coloquei aqui um VF geral, tá? Sim. Aí o que você vai ter aqui? Um meio fica em evidência. Massa 1, 90. Massa 1, 90. Massa 2, 400. Aqui eu inverti. Então, a energia cinética final é 245 vezes a velocidade final. Desculpa. Por isso que eu usei isso aqui, né? O WT total igual à variação da energia cinética para calcular a velocidade final. Ah, tá bom, professor. Entendi. Tá? Obrigado, senhor. Nada. Se tivesse em sala de aula agora com esse espirro, é todo mundo correndo. Eu acho que o Daniel fugiu, pessoal. O Daniel foi para Nada, tô outro por mundo. aqui, professor. Tá tão calado, Daniel. A gente tá estranhando. O que houve? Eu tô passando outras lições aqui a limpo, porque daqui a pouco o professor vai pedir também, eu tô todo perdido aqui. Tá bom, então. Mas eu tô gravando, viu? Esse exercício que o senhor deu agora, eu cheguei no 14560J, entendeu? Joule, né? Tá. Eu parei por aí, daí eu Você chegou tava vendo aqui na agora.
na energia, no trabalho total, mas não na velocidade. Você entendeu como é que faz para chegar na velocidade agora? Sim. Joia. Professor, Oi? aqui para mim tá tudo ok, tá? Mais alguém copiando? Então vamos lá, vou apagar esse aqui. E vamos passar para o seguinte. O seguinte é parecido, só que tem aquele complicadorzinho que é o fato dele estar no plano inclinado, né? O pessoal fala só esse complicador, é só o plano inclinado, nada demais, uma rampinha só, que torna o exercício mais divertido, só isso. Então, olha só, nesse segundo exercício, eu vou colocar os dados aqui do lado, né? A gente tem o coeficiente de atrito. Ops, trocar a cor, porque fica tudo em verde, fica terrível. Toma. Coeficiente de atrito é 0,3. Massa M1, 30 kg. M1 é a massa que está apoiada. A massa M2, 180 kg, é a que está pendurada, tá? A altura inicial, 2 metros. E o ângulo de inclinação é de 60 graus, tá? E aí ele pergunta a velocidade de W de M2 imediatamente antes de atingir o solo. Então, a ideia é a mesma, tá? A gente pode calcular direto pelo trabalho total, porque a velocidade que esse cara aqui vai ter descendo, que ele vai atingir, né, descendo, é a mesma que esse daqui vai atingir subindo, porque as acelerações dos dois são iguais porque eles estão interligados aqui, tá? Então a gente precisa tomar cuidado só aí com o cálculo do trabalho total. Então, eu vou fazer esse exercício do jeito mais curtinho de todos, ó. Quem realiza o trabalho aqui? P2, que puxa esse cara para baixo, e T2, que freia o movimento dele de descida. Aqui desse lado, nós temos o peso 1, que aponta para o solo. Esse peso 1 é dividido nas componentes P1x, que puxa o objeto rampa abaixo, e P1 é um pouquinho mais comprido do que isso. P1y, que pressiona o objeto contra a bancada. A bancada consegue equilibrar a força P1y com a força normal, mas o objeto vai ser arrastado rampa acima pela tensão T1. E aí, como ele é arrastado rampa acima, o atrito dá o ar da graça se opondo a este movimento. Então, está configuradas aí as forças, tá? Força normal e P1y não realizam o trabalho, porque elas são perpendiculares à trajetória, cosseno de 90 graus é zero. Então, quem realiza o trabalho? P2 e T2, do lado da massa M2, T1, P1x e FAT, tá? Desse lado aqui. Deixa eu encolher um pouquinho mais isso aqui, para a gente conseguir visualizar. Por que ele não me deixa encolher? Não deixa. Cismou que não pode. Então, tudo bem. O trabalho total, então, realizado no sistema vai ser a soma dos dois, tá? Então, o trabalho sobre T1, sobre a massa 1 vai ser tensão, que é positiva no trabalho porque ele tem a mesma orientação da, da, do deslocamento, tá? O P1x, que é oposto, então P1 seno de θ é oposto, e o atrito, que também é oposto, vai ser μ
P1 cosseno de θ, porque ele é μ vezes a força normal, tá? E tudo isso vezes o deslocamento. Nós temos os valores de P1, de θ e de μ e de D, mas não temos o da tensão. Trabalho sobre a força, sobre a massa 2, vai ser o P2 menos a tensão aqui, nesse caso, que se opõe, né, ao deslocamento, vezes D. Quando a gente somar as duas coisas, a gente elimina a tensão. Então, o trabalho total realizado sobre o sistema vai ser, então, P2 menos P1 seno de θ menos μ P1 cosseno de θ vezes a distância, já que os termos mais t e menos t se anulam. E a gente já pode, então, calcular o trabalho total, né? P2, 180 vezes 10, P1, 30 vezes 10, o ângulo é de 60 graus, então seno de 60, o μ está lá na anunciada 0,3, vezes 30, vezes 10, vezes o cosseno de 60, tudo isso vezes 4 metros, tá? Então, ficou um pouquinho grande, só a conta, mas nada de diferente nesse cálculo, tá? Então, vou só rodar a manivela aqui para a gente ver quanto que tem de trabalho realizado aí nesse sistema. Então, fica 180 vezes 10 menos 300 seno de 60 menos 90 cosseno de 60 e tudo isso vezes os 4 metros de deslocamento. Então, o trabalho total realizado sobre esse sistema vai ser de aproximadamente 5.980,8 joules, tá? Até aqui vocês chegaram? Como no outro, que vocês conseguiram calcular o trabalho total? Eu achei 2.982 joules, professor, total. Vixe. Acho que você calculou o trabalho de um só, então, hein? Então, o trabalho 2 deu 2.556, o trabalho 1 deu 426 joules. Eu fiz daquela outra forma também, usando aceleração. Ah, mas aí você colocou de novo a aceleração gravitacional. Multipliquei por 7,1. Estranho. Eu fiz desse jeito também. E o resultado deu diferente? Foi igual do Hermes. Você calculou W1 e W2? E isso, depois somei os dois. Muito estranho. Porque o W1 é isso aqui, tá certo? Você fez exatamente isso aqui, ó. T menos P1 seno θ menos μ P1 cosseno θ. Eu fiz multiplicando pela aceleração, 7,1. Mas aí você fez segundo a lei de Newton para chegar nesse resultado da aceleração. Eu coloquei assim, professor, M1 vezes a aceleração, vezes a distância, vezes o cosseno. Não. Mas No aqui caso da parte massa 1. Não, mas aqui parte é seno, parte é cosseno. Ó, que você poderia ter... Isso daqui é a força resultante, certo? No final das contas, ó, isso aqui é a força resultante sobre a massa 1. Essa aqui é a força resultante sobre a massa 1. Ela tem seno e cosseno. E essa aqui é a força resultante sobre a massa 2.
Então, a força resultante eu coloquei assim, o W1, professor. Força resultante 1 vezes a distância vezes o cosseno de zero. Mas por... Ah, tá, entendi. Então isso aqui é igual a massa 1 vezes a aceleração. E isso aqui é igual a m2 vezes a aceleração. Se a gente fizesse pela lei de Newton, vou fazer em laranja, tá? Ficaria assim, somando já as duas, daria T menos m1g seno θ menos mi m1g cosseno θ mais m2g menos t. Então seria a soma dessas duas. E isso é igual a m1a mais m2a, ok? Para chegar na aceleração. Então o que que nós teríamos aqui? Esse t cancela com esse t, ficaria então m2g menos m1g, e aí aqui m1g seno de θ mais mi cosseno de θ, tá? Só reordenei aqui. Tudo isso igual a m1 mais m2a, para a gente chegar na aceleração. Então, o m2, 180, vezes 10, menos o m1, 30, vezes 10, seno de 60, mais 0,3 cosseno de 60 igual a 180 mais 30 vezes A, ok? E aí com isso a gente pode calcular a aceleração. Então, a aceleração vai ser igual a 1.800 menos 300 vezes, aí abre o parênteses, seno de 60 mais 0,3 cosseno de 60, fechou, fechou, esse primeiro, e fechou tudo aqui, dividido por 210. A aceleração dá 7,12. Tá? Vocês acharam quanto de aceleração? 7,1. É, 7,12 Achei metros por 7,1 segundo ao também. quadrado. Tá, tudo bem. 7,1, 7,12 não é uma grande diferença. E aí, o que que você fez aqui? Você considerou que o W total ele é igual a força resultante 1 sobre vezes distância mais força resultante 2 vezes distância, correto? Então, m1 vezes aceleração mais m2 vezes aceleração, tudo isso vezes d. Então, deixa eu subir aqui. O W total nesse caso vai ser 180 mais 30, a soma das massas, a aceleração 7,12 e a distância 4 metros. Quanto que isso vai dar? 210 vezes 7,12 vezes 4. Dá 5.980,1, gente. Mesmo resultado. O que que vocês fizeram de diferente? Vírgula 1 não, vírgula 8.
Então, Sim. o trabalho 2 eu tinha feito individual, professor. Eu coloquei assim, trabalho 2, força resultante 2, vezes a distância, vezes o cosseno, de 0. Eu coloquei M2 vezes A, vezes D, vezes 1. Ah, mas não é Estava só. sendo o trabalho 2. Não, mas cuidado, lá você tem a tensão. Ah, sim. Ele está sendo freado pela tensão, É, tá certo. tá? Porque dos dois jeitos tem que chegar no mesmo resultado, tá? Então poderia ter chegado no trabalho total ou pela solução laranja, que eu vou chamar aqui de solução 2, ou pelo que está aqui em preto, que seria que é a solução 1, tá? Bem mais curtinho nesse caso, porque a gente não precisa ficar pensando aí na aceleração, tá? Bom, independente de ter usado a 1 ou a 2, o caminho 1 ou 2 para chegar no trabalho total, aí o final seria pensar no seguinte: o trabalho total é igual à energia cinética final total menos energia cinética inicial total também, né? Nesse caso, 1 meio de M1 V1 final ao quadrado mais 1 meio de M2 V2 final ao quadrado. E inicialmente os dois estão parados, né? Mas a gente sabe que V1 final é igual a V2 final, já que os dois objetos estão interligados pelo cabo inextensível e vão ter a mesma aceleração, né? Então, o que que a gente pode fazer aqui? Trabalho total igual a 1 meio de M1 mais M2, velocidade final ao quadrado, né? São iguais. E aí a gente tem tudo para resolver. Porque o trabalho total dá 5.980,8, 1 meio, massa 1, 30, massa 2, 180, velocidade final ao quadrado, né? Então isso aqui vai dar 210, dividido por 2 dá 105. Então a velocidade final é o 5.980,8 dividido por 105, raiz quadrada disso tudo, tá? Então isso aqui dividido por 105, raiz quadrada desse negócio, que dá aproximadamente 7,55 metros por segundo, tá? Então tá aí o resultado do exercício número 2, tá ok? Professor, Sim? o senhor poderia calcular um trabalho individual só para ver como que é feito, então, quando tem a tensão aí? Sim? Sim, deixa eu só salvar isso aqui, peraí. Tá bom, por favor. Se eu quisesse fazer o trabalho, calcular o trabalho 1 ou 2, eu teria que fazer o seguinte, ó. Eu tenho a aceleração e agora eu preciso calcular a tensão, né? Senão eu não tenho o resultado da tensão. Eu posso usar tanto uma quanto outra equação. Vou pegar a partícula 2, tá? O que que eu sei da massa 2? Que a força resultante 2 é igual a m2 vezes a aceleração. A aceleração eu já tenho. E a força resultante eu sei que é P2 menos T igual a m2 vezes A. Então, P2, 180 vezes 10, menos T, igual a M2, 180 vezes a aceleração, 7,12. Logo, a tensão vai ser igual a 1.800, né, o 180 vezes 10,
menos os 180 vezes 7,12. Então, a tensão é igual 1.800 menos 180 vezes 7,12. A tensão é igual a 518,4. Tá? E esse módulo da tensão é igual para os dois. Então, tendo a tensão e tendo a aceleração, a gente pode calcular a partir daqui, tá? Então ficaria assim. Vou seguir aqui no canto em verde, tá? O W1 é igual a tensão 518,4. Estou usando isso aqui, tá? 518,4. Mas você calculou assim, usando a tensão, ou você calculou usando só a massa e a aceleração? Só a massa e aceleração, professor. Tá. Foi a massa, a aceleração, a distância e o cosseno. Tá. Então, ó, W1 vai ser força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. M1 é o 30. Aceleração 7,14. Distância 4 metros. Tá? E o W2, M2, 180, vezes a aceleração, 7,14, vezes a distância. Mas são esses dois termos que a gente já usou aqui, né? Cadê? Só a distância aí não é 2? Então é isso que está dando diferença no final. São 2 metros, né? Eu fiz aqui com 4. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Eu calculei a aceleração W total. Aqui eu fiz com 4. Essa que está sendo a diferença. Puxa vida, hein? Achamos o erro. Ó, aqui não é 4, aqui é 2. Então o resultado é metade desse. Vocês chegaram no resultado correto, então. Vai ser, então, metade disso. Os 5.980,8 dividido por 2, 2.990,4. Foi isso que vocês acharam, né? Sim, professor. Tá. Então a diferença, o erro foi esse. Aqui eu fiz com 4 metros e o exercício fala em 2 metros. Então tá certo o que vocês fizeram. E aí o que vai mudar? Vai mudar que aqui a velocidade aqui é 2.990,4. Então a velocidade final vai ser 2.990,4 dividido pelo 105, raiz quadrada disso. Cinco vírgula 3.333. Chegaram nessa velocidade? Eu errei também, professor. Eu coloquei a gravidade em vez da aceleração de novo. Ah, tá. Tá 5,3. Se tivesse sido feito por aqui, no lugar de 4,2, no lugar do 5.990, 2.990,4, tá? E aí também chegaria na mesma velocidade. Ok? Eu fiquei com 4 metros que estava na cabeça devido ao exercício 1. Acabei bobeando aqui.
Dúvidas ainda? Deixa eu salvar isso aqui. Agora com essas correções. Lista, exercício 2, ok. Legal. Pessoal, a prova já abriu, tá? Eu tinha cronometrado, eu tinha programado ela para abrir às 11 horas, então já está aberta. Amanhã, no horário da aula, eu vou estar aqui, tá? Para vocês. Para vocês verem se está tudo ok e se tem alguma dúvida, tá? Tudo bem, pessoal? Ok, professor. Tá bom, senhor. Tá Ok. legal? Ok, professor. Essa gravação de hoje também eu vou disponibilizar no início da tarde, eu disponibilizo para vocês, tá? Deixa eu parar ela aqui.